Olá, bem-vindos ao nosso vídeo sobre as grandes invenções que revolucionaram o mundo. A história da humanidade é marcada por grandes invenções que transformaram a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo. Desde a invenção da roda até a tecnologia moderna, as inovações tiveram um papel fundamental no desenvolvimento da humanidade. Neste vídeo, vamos falar sobre algumas das grandes invenções que mudaram o curso da história e revolucionaram o mundo. A primeira grande invenção que revolucionou o mundo foi a roda. Acredita-se que a roda tenha sido inventada por volta de 4000 a.C. e foi um marco na história da humanidade. A roda foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura, permitindo que os povos antigos transportassem grandes quantidades de alimentos e culturas com mais facilidade. A roda também transformou o comércio, permitindo o transporte de mercadorias em grandes quantidades e distâncias maiores. Além disso, a invenção da roda revolucionou a forma como as pessoas se deslocavam, tornando possível a criação de veículos como carruagens, carros e trens. A roda foi uma invenção simples, mas extremamente útil, que transformou a vida das pessoas e tornou possível muitas outras invenções e avanços que mudaram a história da humanidade. No século XV, Johannes Gutenberg inventou a imprensa com tipos móveis, uma invenção que mudou o mundo. Antes disso, os livros eram copiados à mão por escribas, o que era um processo demorado e caro, tornando a literatura e a informação muito restritas. Com a invenção de Gutenberg, tornou-se possível produzir livros em massa em um curto período de tempo, o que permitiu a disseminação de ideias e o acesso ao conhecimento por um público mais amplo. A invenção da imprensa revolucionou a educação, a cultura e a ciência, tornando possível a publicação de obras de diversos gêneros e assuntos. Com a disponibilidade de livros, a informação se tornou mais acessível e barata, tornando possível para pessoas comuns aprender e ter acesso a ideias que antes eram reservadas apenas para a elite. A imprensa também permitiu a difusão de novos conhecimentos científicos, o que ajudou a acelerar o progresso em muitas áreas do conhecimento. James Watt inventou a máquina a vapor no final do século XVIII, e essa invenção teve um impacto significativo na história da humanidade. A máquina a vapor foi fundamental para a Revolução Industrial, permitindo a produção em massa de bens e o desenvolvimento de novas indústrias, como a têxtil e a siderúrgica. A máquina a vapor também transformou a forma como nos locomovemos, possibilitando o desenvolvimento de novos meios de transporte, como trens e navios a vapor. Além disso, a máquina a vapor foi utilizada para bombear água e gerar energia elétrica, possibilitando a iluminação de cidades inteiras e o desenvolvimento de novas tecnologias. Graças à invenção de James Watt, a produção em larga escala se tornou possível, tornando os produtos mais acessíveis e baratos para as pessoas. A máquina a vapor foi o motor que impulsionou a Revolução Industrial e transformou a economia mundial. A invenção do telégrafo por Samuel Morse foi um marco na história da comunicação. Antes do telégrafo, a comunicação era feita por cartas, mensageiros e até por pombos-correio. Com a invenção do telégrafo, foi possível transmitir mensagens a longas distâncias em tempo real, utilizando códigos simples e eficientes. A importância do telégrafo foi imensa, especialmente no mundo dos negócios e da política. Foi possível, por exemplo, coordenar melhor as operações financeiras e comerciais, além de enviar notícias importantes para diversas regiões do mundo quase instantaneamente. Além disso, o telégrafo permitiu uma melhor coordenação das tropas militares, transformando a forma como as guerras eram conduzidas. Sem dúvida, a invenção do telégrafo por Samuel Morse foi um dos marcos da história da comunicação e um exemplo de como uma ideia simples e bem executada pode transformar o mundo. O telefone, inventado por Alexander Graham Bell em 1876, foi uma das grandes invenções que revolucionaram o mundo. Com a possibilidade de conversar a longas distâncias, o telefone transformou a forma como as pessoas se comunicam, facilitando a comunicação pessoal e empresarial. A invenção do telefone foi fundamental para o desenvolvimento da indústria das telecomunicações e permitiu a criação de novas tecnologias, como o celular e a internet, que transformaram ainda mais a forma como nos comunicamos. A eletricidade é uma das invenções mais importantes da história moderna. Ela foi fundamental para o desenvolvimento de novas tecnologias e mudou completamente a forma como vivemos. Desde a invenção da lâmpada elétrica por Thomas Edison, até o desenvolvimento de usinas hidrelétricas e nucleares, a eletricidade tornou-se uma fonte de energia indispensável em todo o mundo. Além de iluminar nossas casas e ruas, a eletricidade tornou possível o desenvolvimento de novas tecnologias que revolucionaram o mundo. Através da eletricidade, foi possível criar o telefone, o rádio, a televisão, o computador e a internet, permitindo a transmissão de informações a longas distâncias e transformando a forma como as pessoas se comunicam e trabalham.
Com a eletricidade, também foi possível desenvolver novas máquinas e equipamentos que tornaram a produção em massa possível, impulsionando a revolução industrial e permitindo o desenvolvimento de novas indústrias e setores econômicos. Hoje em dia, a eletricidade é vista como um recurso essencial para o desenvolvimento da sociedade e sua importância só tende a crescer com a evolução da tecnologia. A descoberta da penicilina por Alexander Fleming em 1928 foi um dos marcos mais importantes na história da medicina. Essa invenção revolucionou o tratamento de doenças infecciosas e salvou milhões de vidas em todo o mundo. A penicilina é um antibiótico natural que age combatendo bactérias e impedindo seu crescimento. Antes da penicilina, muitas pessoas morriam de infecções simples que se transformavam em doenças graves. Com a descoberta da penicilina, as doenças infecciosas puderam ser tratadas de maneira mais eficaz, permitindo que as pessoas se recuperassem mais rapidamente e voltassem à saúde. Hoje em dia, a penicilina é amplamente utilizada em todo o mundo e continua sendo um dos medicamentos mais importantes da história da medicina. Antoni van Leeuwenhoek foi um dos primeiros cientistas a desenvolver um microscópio funcional no século XVII. Sua invenção permitiu que ele descobrisse organismos microscópicos, como bactérias, protozoários e espermatozoides, e revolucionou a biologia e a medicina. O microscópio tornou possível ver coisas que eram invisíveis a olho nu, possibilitando a descoberta de novas espécies e a compreensão de processos biológicos essenciais. Além disso, a invenção do microscópio contribuiu para a criação de novas técnicas de análise e diagnóstico médico, permitindo o estudo detalhado de células e tecidos, o que é crucial para o desenvolvimento de novos tratamentos e terapias médicas. A invenção do automóvel foi um dos maiores marcos da Revolução Industrial, transformando a forma como nos movimentamos e como enxergamos a mobilidade. A ideia de um meio de transporte pessoal e rápido parecia distante até o surgimento do automóvel, que trouxe uma nova possibilidade para a vida moderna. O desenvolvimento do automóvel teve um impacto enorme na economia e no comércio internacional, permitindo o transporte de mercadorias em larga escala. Além disso, o automóvel transformou as cidades e a vida das pessoas, proporcionando mobilidade e liberdade. Hoje, o automóvel é uma das principais formas de transporte em todo o mundo, e continua evoluindo com tecnologias cada vez mais avançadas, como os carros elétricos e autônomos. Em resumo, as grandes invenções que revolucionaram o mundo tiveram um impacto significativo na forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo. Desde a roda até a internet, as inovações transformaram a história da humanidade e continuam a moldar o nosso futuro. É importante reconhecer o papel fundamental das invenções na evolução da sociedade e continuar a investir em novas ideias e tecnologias que possam continuar a revolucionar o mundo.